Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo de volta ao Especialistas em Gestão. Aqui o cliente nem sempre tem razão. Quem tem razão é especialista e você já sabe disso. Meu nome é Rafael Barreto, eu ajudo empresas a crescerem. Eu nem lembro mais o que eu falo. Eu ajudo empresários... lembrei. Eu ajudo empresas a aumentarem seus lucros, dando mais tempo livre e qualidade de vida para seus donos. Bacana? E hoje, o papo de hoje é reforma tributária, IVA, DREX. E eu, como odeio obra, eu ouço a palavra reforma, já estou preocupado. E aí do lado vem tributário, meu irmão, eu não estou preocupado, eu estou em pânico, essa é a verdade. Duas perguntas que a gente sempre tem que responder aqui. A primeira, o que você precisa fazer terminando esse podcast? Você precisa conversar com o seu contador. E a segunda, como você vai fazer isso e como você vai se organizar para trabalhar nessa reforma tributária? Eu não tenho a mínima ideia. Mas o meu convidado de hoje, Alessandro Pimentel, da No Gap Consultoria, No Gap Contabilidade, No Gap BPO, No Gap Festas Infantis, No Gap... Cara, o cara tem No Gap tudo, tá ligado? Então, esse cara que tem uma porrada de empresa, ele manja bastante, é o meu contador atualmente e ele vai falar o que ele sabe até então, né, galera? Porque vamos combinar, cada dia é uma coisa nova, então também não podemos exigir tanto assim, porque eu acho que nem o governo sabe exatamente o que é tudo isso. Bem-vindo de volta, meu amigo, seja bem-vindo, ótimo dia. Obrigado, Barreto. Obrigado por mais essa oportunidade aí da gente conversar. É sempre bom trazer esses assuntos, né? Porque negócios, infelizmente, vivem de impostos e aí a gente só consegue ter resultado, né? Não é só com uma boa gestão financeira, gestão de pessoas, mas também uma gestão de impostos. Então, muito obrigado aí por mais esse convite para a gente conversar sobre contabilidade, sobre impostos, para ver como que ajuda os empresários também a conseguirem dormir tranquilo, não se preocupando, estou pagando imposto errado, como que eu faço? Então, brigadão aí por esse convite, bora lá. Estamos juntos. Pessoal, em 2018, quando eu comecei realmente a trabalhar com consultoria da minha empresa, 2011, desde o Sebrae, mas em 2018, 2019, eu comecei a perceber que, cara, você precisa ter um contador especialista, próximo, parceiro, que entenda bem. E um bom indicador, saber se esse cara é próximo, parceiro, especialista, que entenda das coisas, ele não pode ser muito barato. Se você está com um contador muito, mas muito barato, assim, sabe? Que você fala, cara, eu realmente sei que nesse preço eu não vou ter, às vezes você está pagando caro demais. Por quê? Porque aí você realmente está pegando um cara que pega algumas notas, joga lá um valor, mas não está fazendo o trabalho de consultoria que uma contabilidade deveria fazer. Legal? Então, consultor, contador e advogado, eu acho que você tem que ter uma pessoa experiente, parceira e próxima. Essa é a minha opinião. E eu já salvei muito dinheiro de empresas sendo consultor e já cheguei atrasado em algumas empresas onde o cara perdeu muito dinheiro por causa que ele não me contratou meses antes. E eu já vi isso em várias vezes em contabilidade. O cara demora para trocar uma contabilidade melhor, porque, cara, todo mundo quebra uma empresa ali, se não for MEI, né? Se for MEI, tem uma contabilidade. E aí você já olha que ele não está com uma contabilidade interessante, e eu falo, cara, tá na hora de você procurar uma outra contabilidade. Ah, mas, poxa, esse cara é meu amigo, ele é teu amigo, mas não é tão teu amigo assim, porque ele nem fazer o trabalho está fazendo direito. Ah, mas pelo preço que eu pago, é a mesma coisa que tu pagar barato um pintor e ele não ir pintar. Aí tu fala, cara, tu não vai levar o pintor lá pra tua casa pra pintar? Ele fala, cara, também eu pago tão barato pra ele, mas desgraçado ele não tá pintando. Pra que tu tá pagando, cara? É porque é barato. Não funciona isso. Isso é o que muitos contadores baratos demais fazem. Eles recebem o dinheiro, mas também não estão falando porra nenhuma, recebem pouco e tá tudo certo. Então toma cuidado com a economia porca. Alessandro, falei alguma mentira? Um contador, ele consegue também reduzir os custos da empresa, um contador, ele consegue te ajudar a não tomar multas, consegue se organizar nisso, ou não? Vamos pelo melhor preço mesmo e está tudo certo.
Isso daí que você falou também não está de todo errado, né? E quando você mencionou, eu vou do meu contador porque o cara é meu amigo. Uma vez eu estava numa reunião com um cara que a empresa estava toda enrolada e ele falou, pô, mas o contador é meu amigo, é gente próxima. Eu falei assim, posso ser sincero? Ele falou, pode. Eu falei assim, então, o contador sendo seu amigo, ele vai olhar para te ajudar, não a sua empresa. Então, às vezes, ele vai te ajudar, você está apertado, você quer tirar mais da empresa, você está apertado, você não quer pagar imposto para te ajudar. O contador ele tem que olhar a empresa. E a empresa tem que ser saudável para poder pagar os donos que investiram dinheiro. Então, você tem que pegar um contador que vai olhar para a empresa primeiro e depois para os donos. Porque você tem que fazer a empresa ter perenidade, longevidade e aí depois melhorar a lucratividade para poder pagar os investimentos. Então, nem sempre o contador que é seu amigo, ele vai olhar para a empresa de fato, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é que o contador, ele consegue ajudar a reduzir custo, a reduzir impostos, qualquer coisa ele ajuda, por quê? Porque ele classifica corretamente as informações, ele expõe ele de uma forma que você consiga ter o raio-x da empresa. Aí você, se você for um gestor que tem conhecimento, você analisa os números, toma suas decisões, né? Faz as coisas baseadas ou contrata um consultor, que eu sempre falo que é melhor você contratar pessoas com expertise para fazer as coisas, não você. Você é dono, você tem que pensar em estratégia, você tem que pensar como a empresa crescer. Todo o resto você tem que ter pessoas boas, um contador, um consultor, um advogado, porque aí você põe aquelas pessoas para pensar por você naqueles assuntos específicos. E a contabilidade ela traz esse raio-x para um gestor, para um consultor olhar tudo categorizado, certinho, bonitinho e tomar as decisões, ver o que faz, o que não faz, ver linha por linha, ver o que a gente chama de conta por conta do plano de contas e ver o que ela impacta, o que ela não impacta, o que você reduz, o que você potencializa, isso daí. Sabe aquela empresa dos teus sonhos? Aquela empresa que você realmente quer ter, que você se imagina, às vezes na Forbes, etc e tal? Essa empresa dos teus sonhos, ela tem um bom consultor, ela tem um bom contador, ela tem um bom advogado. Então, você sempre se materializa, cara, na Forbes, viajando, tendo uma empresa muito legal que você não precisa estar na operação. Então, já começa a realizar que você vai ter um bom consultor, um bom advogado e um bom contador. Porque eu duvido tu ficar fora da operação se tu não tiver esses 3 caras. E eu estou falando apenas desses 3 caras, mas tem, por exemplo, um bom líder. E aí, cara, um bom terapeuta, tá? Então tem bastante coisa nesse sentido. Bom, esse final de ano e esse início de ano foi meio conturbado, né? Muito. Vamos começar com essa história do Pix que teve aí. Porque assim, legal, o Pix vai ser comunicado, o Pix não vai ser comunicado, aí aquela confusão toda. Só que eu, como empresário, eu entendo que se tem movimentação bancária, seja por Pix ou não, e eu posso estar redondamente errado, ele já tem essa informação. Sim. Tá? Então, assim, eu não vi o que mudou no rolê. Então, primeiro de tudo, o que mudou com a informação do Pix? Porque uma vez que eles têm a movimentação bancária e o Pix é uma movimentação bancária, eu não entendi muito bem o rolê, sendo bem honesto, bem franco aqui. Me explica um pouquinho o que foi todo esse buzu aí. Tá, o que acontece é que a e-financeira ela já existe até 2015. O Pix ser monitorado, ele foi inserido dentro da obrigação de se entregar a e-financeira. A e-financeira são instituições financeiras e equiparadas, elas têm que entregar essa declaração e nela vai lá toda a movimentação. O que passar os parâmetros que a Receita determina, você tem que abrir o CPF e o CNPJ. O que fica abaixo dos parâmetros vai num bolo fechado. Resumidamente, essa é a e-financeira. O que é essa instrução normativa que deu todo esse bafafá? Ela colocou o Pix, ela colocou o nome Pix a mais e aumentou para 5 mil pessoa física, 15 mil para pessoa jurídica e colocou instituições de meios de pagamento ou equiparadas a instituições financeiras. Então, antigamente já tinha as tradicionais e alguns digitais. Tá? Meios de pagamento, essas novas fintechs que estavam entrando ficaram de fora. Então entrou o termo Pix, aumentou o parâmetro para se fazer aberto e colocaram essas outras instituições financeiras equiparadas. Tá? Aí foi o bafafá por causa disso. Só que
Revogou. Logo depois revogou, porque pegou mal para o governo, não foi bem explicado, falou que ia monitorar, depois ia cobrar. Não vou entrar nesse assunto se ia ou não ia cobrar, tá? Porque a gente hoje não sabe nunca. Falaram que não iam cobrar o imposto das blusinhas lá da Shein, passou 3 meses, meteram lá a cobrança. Mas tudo bem. Mas o fato é esse, a E-Financeira já movimenta tudo. Tudo que você faz na conta corrente, conta poupança, conta de investimento, boleto, TED, tudo, já é aberto se for acima de 2.000 pessoa física e 5.000 pessoa jurídica. Ou seja, um parâmetro menor ainda do que era. Então, você tem que ficar ligado. E se você não quer ter problema, eu sempre falo, mas isso vai chamar a atenção da Receita. Se você está documentado, se você prova, a Receita vai te chamar, você prova, arquivou o assunto, beleza, morreu. O problema é você ser chamado e você não poder comprovar nada. Você não tem documentação para comprovar. Você pode até não ter feito errado, mas você não tem como comprovar, a Receita não vai enxergar, é autuação. Então, o grande problema é você manter a sua movimentação da empresa bem registrada, bem documentada, bem amparada por documentos aceitos pelos órgãos de fiscalização. Cara, eu fui chamado pela Receita anos atrás. Só de tu ser convocado pela Receita, a perna já começa a tremer, já dá um bagulho. E o que aconteceu? Acho que era, não sei se era débito automático ou era boleto, acho que era débito automático, eu não lembro. Você pode escolher. Então foi isso. Ele não caiu. Tá. E ele não caiu por um problema do robô da Receita. Acontece direto, viu? Vou te falar. Então, e aí eu tomei uma sova do auditor, porque eu não olhei que não tinha caído. E eu, com uma vontade de fugir de responder, ele falou, caralho, agora eu tenho que auditar o trabalho do auditor. Eu não sou retardado de fazer um bagulho desse. Mas é bem por aí. Mas ele, no final, ele deixou alguma coisa assim. Ele falou assim, então, por favor, a partir de hoje, olha se o débito automático não caiu. Se não caiu, nos informe. E eu falei, caralho, é um de nós, né? É muito louco isso. O que eu quero dizer? Pessoal, mesmo que você esteja todo documentado, na hora que você for convocado, vai rolar uma inteligência emocional, tá? Ali você vai precisar usar a tua inteligência emocional. E aí a hora que você gagueja, e aí, pô, gaguejou, parece que você tá fazendo alguma coisa errada, é que nem dia de prova. Tu estudou pra caramba, tu tá pronto pra prova. Mas tem gente que tem ansiedade, tem gente que sua. Então toma um pouquinho de cuidado com isso, tenta se organizar nesse sentido. Então, eu posso continuar com o mesmo discurso, né, cara? Porque vamos lá, tem amigo pequeno empresário que ele não usa essa palavra, mas ele fala, pô, Barreto, né, eu sou negado. Ele, não, eu não declaro tudo, etc e tal. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, o correto é você declarar tudo. Ponto final. Mas vai gerar mais imposto? Sim, vai gerar mais imposto. Mas o correto da forma ética e da forma para você não ter problemas lá na frente é você declarar tudo. Barreto, mas agora dizem que só o cartão de crédito que pega. Então, vamos lá, movimentação bancária, tudo pode ser Sim. pego. Galera, a gente está na era da inteligência artificial. Irmão, você cara, com R$100 por mês, tu usa um chat GPT que já te traz uma porrada de informação. Tu imagina o governo, quanto é que eles investem em tecnologia, bro. Então, assim, toma cuidado. Barreto, mas mesmo assim eu estou precisando sonegar. Cara, então volta à década de 80 e usa o papel moeda enquanto existe. Né? Que já está sumindo. E também o escambo, entendeu? Vai lá, cara, eu quero fazer a barba, eu trouxe uma galinha. Pode fazer isso? É complexo, é difícil, mensurar. Mas é um pouquinho que a gente tem que falar, é isso, entendeu? Eu estou falando alguma bobagem, Alessandro, nesse sentido? Não. E assim, você falou de sonegação, às vezes existe a sonegação passiva também, tá? Por exemplo, o que está acontecendo muito, mas bastante mesmo em quem é e-commerce. Pô, e-commerce você usa 100% tecnologia. Você depende de sistema, você depende de sistema que conversa com vários sistemas, que são os marketplaces. E se você não tem um processo administrativo dentro da empresa de verificar, por exemplo, se todas as notas fiscais foram emitidas, você pode ter algum bug de comunicação entre as plataformas, você pode ter algum cadastro mal feito, que na hora de emitir a nota fiscal ele vai se comunicar com a Secretaria da Fazenda, dá erro e volta e não emitiu a nota, e aí você acaba não emitindo a nota, você vendeu os produtos, caiu na conta e você nem percebeu que não emitiu. Acontece, a gente pega bastante, a gente vai olhar lá e fala assim, pô, mas
Tá pulado tudo isso de nota fiscal. O que aconteceu? Não, mas eu não tenho, eu emiti tudo, eu não cancelei. O sistema que deu falha. E a pessoa não tem um processo interno de entrar e olhar se está emitindo tudo, para depois, se deu erro, ela vai lá e pede para reenviar, arruma o erro, pede para reenviar. Então, existe também a sonegação passiva, porque a pessoa não quer fazer, mas como ela não é organizada, acaba acontecendo. É muito louco isso, porque eu falo que no Brasil o grande problema que existe é que todo mundo é bom na atividade fim, os empresários são bons na atividade fim. E aí eles deixam as atividades de suporte, como financeiro, como gestão de pessoas, como até a parte contábil, de lado. E aí, realmente, eles fazem muita bobagem por não ter um especialista. Lembra do especialista tem sempre razão? Então, cara, sério mesmo. Eu estava numa empresa que em 2023 ela não emitiu uma nota fiscal. Ô, louco. E simplesmente eu olhei lá, cara, eles tinham faturado, eu acho que uns 4 milhões no ano. Não emitiram uma nota fiscal. E aí, realmente, sabe assim, a empresa ainda passando por algumas dificuldades e fazendo o trabalho delas e tudo. E ela, pô, né, aí a pessoa ficou um pouco envergonhada, na hora que começou a conversar comigo, eu falei, não fique com vergonha. Você está me contratando para isso. Sim, para resolver. Teu contador tem que ficar com vergonha. Porque não orientou, né? Teu contador, ele foi passivo. No dia que eu olhar para a cara dele, eu quero que essa tua cara de vergonha fique contigo. Seja dele. Seja dele, porque pô, não é possível, velho. Sim. Entendeu? Então, assim, toma cuidado com um lance desse. Galera, eu sei o quanto é difícil pagar todos os impostos no país. E eu vou ser bem sincero, cara. A minha maior preocupação é amanhã você ser multado. Ah, Barreto, é ética, mas também sendo de ética eu vou ficar sem comer. Não, cara, eu não estou nem muito preocupado com a ética, eu vou falar aqui. E se rolar um corte agora errado, né, ficou feio pra caramba pra mim. Só que o que eu estou preocupado é, daqui a 2, 3 anos, alguém bater na tua porta e falar, então, lembra aquilo há 3 anos atrás? Então, fui pego, porque se eu não me engano são 5 anos, né? Esse ano que o cara pode pegar. 5 anos, se a Receita ela achar que é fraude mesmo o dolo, ela pode abrir até 10. Entendeu? E aí ela pega, aí ela vai fazer uma conta de todos os seus impostos e vai multiplicar por... Aí varia da qual esfera que te pegar, mas tem imposto que vai meter 175%. Entendeu? Então porque imagina que tu sonegou 5 mil reais por mês de imposto, aí você faz a conta, 5 mil vezes 12, vezes 5, vezes 178%. Legal? Então, assim, toma um pouco de cuidado com tudo isso. E esses 5 anos é corrigido, tá? Esses 5 anos é corrigido. Então, é importante você tomar um cuidado com isso. E, às vezes, a micro e pequena empresa ela fica tão disposta a tentar fazer alguma coisa para não declarar tudo, que ela não olha uma outra parte, que é, de repente, verificar se existe alguma classificação que ela está errada. Como, por exemplo, ela está no KINAI errado, que acontece, não sei se você já viu isso. Sim. Ela está no KINAI errado e ela está pagando muito mais imposto do que ela deveria no KINAI correto. Então, por exemplo, já peguei gente com clínica de estética que estava no KINAI de fisioterapia. Pegamos juntos, inclusive, Sim. se eu não me engano. Sim. E aí eu falei, por que tu tem fisioterapia? Não, porque há 3 anos atrás eu tinha uma sócia que era fisioterapeuta e cadê? Não, ela já saiu faz 3 anos. Tu não trocou o KINAI, tu hoje não faz mais fisioterapia. E fisioterapia, o KINAI, se eu não me engano, começa com 19, é isso? Começa com 15,5, mas isso vai muito além, tá? Você tem um KINAI, às vezes existem KINAIs que te geram obrigação de documentos adicionais. De custos adicionais que às vezes você está tendo, tudo bem, é pouco. Pode ser pouco, mas você vai acumulando isso aos anos, com o tempo, às vezes você está tendo margem baixa e você tenta achar milagre de não pagar um imposto, por exemplo, só que você tem custos desnecessários, às vezes até por causa disso. Um KINAI que você não precisa ter, que você tem que ter um registro num órgão de classe que você não precisaria ter. Por exemplo, tem gente que às vezes quer colocar indústria, não é indústria. Indústria você tem que tirar CETESB, CETESB é caro, você tem que pagar vigilância a Anvisa, um monte de coisa que você não precisa. Então tem isso também, né? Às vezes eu falo, as pessoas, tudo quando ela acha de problema na empresa, ela taca no imposto. Aí ela não faz a lição de casa, às vezes, para ver coisas que ela deveria cortar, que está pagando de besteira. Tem uma linha telefônica que não usa muito e ainda fica pagando plano, essas coisas.
Cara, eu achei sensacional esse lance. Primeiro de tudo, explica pra gente o que é KNAI. A gente está falando KNAI. KNAI é o Código Nacional de Atividade Econômica. Tá? O IBGE ele coloca lá os KNAIs e ele determina tal atividade vai ser esse KNAI, e aí tem atividades que você desmembra, aí são vários KNAIs, por pequenos detalhes. Por exemplo, desenvolvedor de software, tem encomendado, não encomendado, sobre encomenda, tem tudo isso. Então, é para regular, porque em cima desse KNAI é que os outros órgãos vão determinando qual é a tributação, que documento adicional que tem, todas essas coisas. Legal. E aí você vai pegar lá o teu cartão do CNPJ, aparece o KNAIs. E é muito comum o empresário que está começando, ele está muito empolgado com a empresa dele, e ele fala, não, já vou deixar tudo preparado. Já vou deixar tudo preparado para não ter problema. E aí ele quer botar 188 KNAIs, 188 atividades, só que ele vai começar com uma só. E dessas 188 atividades, meu irmão, tem coisa que não tem nada a ver com absolutamente nada, e que se na hora ele meter uma nota fiscal com aquele KNAI, ele vai começar a ser tributado durante 12 meses, não é isso? Naquela alíquota, ou eu estou viajando? Se for no Simples Nacional, é sempre assim, né? O fisco, ele olha sempre os 12... No começo, ele vai pegar daqueles 3 meses e joga para frente 12 meses. Para te ver qual é a faixa do Simples, do anexo que você vai ter. Só que aí com o tempo que você vai faturando, ele vai pegando os 12 para trás. E aí ele vai fazendo sempre a média. Tá? Antigamente, o Simples ele tinha as alíquotas fixas, por faixa. Hoje a gente tem o que a gente chama de alíquota efetiva, porque você sempre pega os 12 meses, faz a média e vê o quanto que ele representa na alíquota. Então a alíquota nunca vai ser a mesma, a não ser que você seja constante de faturamento. Mas se você for variável, ela sempre vai ficar variando de 0,1 centavo, 0,8, 1%, alguma coisa assim. Show de bola. E aí você tem que tomar cuidado com isso. Cara, por que você vai colocar um KNAI de indústria se você é só comércio? Não, é porque eu tenho um sonho de montar uma indústria. Cara, então vamos lá, faz o teu trabalho. E quando você estiver próximo a isso, você vai lá e modifica o contrato social. Ah, mas eu vou ter mais um custo. Irmão, cara, tu vai ter um custo agora. Então joga esse custo lá para frente. Toma cuidado, planeja, faz de uma forma organizadinha nesse sentido. O Alessandro falou uma coisa aqui, ó. Aí o custo é pouco, meu irmão. Para mim, R$10 é custo, velho. Sabe por quê? R$10 por mês, vezes 12 é 120 conto. Já dá para comprar 2 McDonald's para molecadinha aí, velho. Entendeu? Sim. É mó barato quando às vezes as pessoas falam, Barreto, eu reduzi em R$500. Eu falo, legal. R$500 no final do ano é R$6.000. Já dá para fazer uma viagem curta com a tua família? Dá, um finalzinho de semana, dá. Cara, tu acabou de pegar um final de semana, uns 4 dias com a tua molecada. Então, assim, para com esse lance que é pouco custo, que é barato e por isso que eu não vou reduzir. Não estamos de maneira alguma falando para você cortar o essencial. Pô, então agora eu não vou mais me divertir. Não, divirta-se. Eu estou dizendo de desperdício. Desperdício, meu irmão, a parada é zero. Cara, eu fico bravo quando uma fruta amadurece em casa. Porque eu fui na feira e comprei, eu saí da minha casa e comprei aquela desgraça. Entendeu? É esse cabimento. Com desperdício, a tua tolerância tem que ser zero. Quer ver outro lugar que a gente pode economizar? Por favor. Mas tem um assunto também, porque muitas pessoas que estão ouvindo a gente podem falar assim, pô, mas isso é ser mão de vaca. É que você deu um exemplo muito simplista, mas até multinacionais, elas fazem análise de todo ano para ver o que dá para cortar. Toda empresa faz isso. Toda empresa que é bem gerenciada e que procura alta produtividade, altos resultados, todo ano ela faz o planejamento e vê o que dá para cortar. O que vou cortar e não vai impactar nos nossos objetivos futuros, na qualidade e no atendimento. Então, ele trouxe um exemplo aqui que foi de R$100, mas é só para trazer o cenário, aquela imagem de que você tem que olhar sempre para a sua empresa. Cortar custos, melhorar a eficiência. Não é só cortar custos que a gente tem que falar, né? Todo mundo fala, eu vou cortar custo, minha empresa melhora. Não, às vezes você pode olhar como melhorar a eficiência dela, como melhorar a produtividade dos colaboradores. Então, é um conjunto de ações que você tem que fazer, né? Aqui a gente trouxe uma coisa mais simples. Tenho 3 considerações quanto a isso. Primeiro, vocês precisam ler um livro chamado Dobre Seus Lucros. Dobre Seus Lucros, de Bob Pfeiffer. É um livro que, inclusive, o trio Ambev lá, né, o Sucupira, o Teles e o Jorge Paulo Lemann, eles leem todo ano.
O livro tem hora que o cara dá uma viajada grande, como, por exemplo, não pague seus fornecedores. Eu, se fosse você, não faria isso. Porque uma coisa é a Ambev ou Americanas não pagar seus fornecedores. Outra coisa é você, pequena empresa, para tu ver se a Coca-Cola chega na manhã se tu não pagar eles, tá? Mas o livro é muito bom. Outro ponto cara, eu continuo e eu concordo contigo. Qual a diferença do mão de vaca pro essencialista minimalista? Cara, o mão de vaca é aquele cara que faz faltar o essencial. Inclusive, se você procurar alguns programas norte-americanos, é muito engraçado até. A pessoa ela pega o guardanapo e coloca num varal para secar e usar de novo. Beleza? O minimalista e essencialista, ele já compra um guardanapo melhor para ele precisar. Melhor, ele compra um guardanapo mais caro para ele precisar usar apenas um guardanapo. Você está entendendo? Que no final o custo-benefício é melhor. Então, cara, o minimalista, o essencialista, o educado financeiramente, ele de maneira alguma ele é mão de vaca. Ele é o cara que ao invés de comprar uma blusa de R$80, ele compra uma blusa de 300. Só que aí ele não precisa ter 10 blusas no armário que vai durar menos de um ano. Ele tem uma blusa de 300 que vai durar 2 anos e meio. Sim. Você está entendendo? Sem contar a parte de qualidade superior. Então, existe um pouquinho sobre isso nesse sentido. Você sabe que eu tenho lá minha mentoria pragmática, inclusive estão todos convidados para participar. O Guilherme Pimenta, que está com a gente aqui, o nosso produtor, ele é do Pragmáticos, e eu dei uma aula de educação financeira. Quem estava lá era um empresário que fatura uns 5 milhões ano, tá? E aí a gente falou tolerância zero ao desperdício, e ele me ligou. Ele falou, Barreto, quando tu falou da TV a cabo, eu falei, pimba. Cara, eu pagava acho que R$600 por TV a cabo. Eu não lembro agora o valor. Eu lembro a diferença. Eu lembro que a diferença do bagulho que ele trocou foi para 300. Então acho que era 400, ele ficou só com a internet. 100. Ele falou, cara, eu economizei R$300, cara. Aí ele, aquele negócio, ele, eu economizei R$300. Eu falei, tá, R$300 vezes 12 é 3.600. A minha mentoria, Alessandro, hoje, ela custa 1,1 salário mínimo. Vamos colocar um salário mínimo, 1.500 e pouco. Eu falei, cara, tu já pagou... Só esse passo, tu já pagou 2 meses de mentoria. Sim. Um ponto que eu acho engraçado também para empresário aqui no Brasil é que tudo eles olham o mês, né? Ah, eu economizei 300 por mês. Se você olhar americano e europeu, eu economizei tanto por ano. É isso aí. Eles olham ano, porque aí você enxerga o impacto mesmo que aquela pequena ação ela vai fazer durante um ano inteiro. Isso está mudando, tá? Isso está mudando. Eu acho que muito trabalho nosso. Sim. Então eu faço o tempo todo isso. Eu trabalho por ano. Ontem eu estava numa empresa muito forte que faturou 12 milhões esse ano. E eu mostrei para ela, né? Que é um prejuízinho ali, um prejuízo. Eu falei, cara, ó, essa tua empresa aqui teve um prejuízo de 1,4 bilhão. Eita porra, velho, entendeu? Ah, uma empresa que fatura 12 milhões de anos, às vezes tem um prejuízo de 50 mil, 80 mil. Não, mas aí quando tu pega o todo... Sim, o impacto é grande. Você entende? Sim. Você começa a perceber isso. Sim. Então, quer ver uma outra parte que a contabilidade pode te ajudar a pagar? Organizar bem seus impostos. A bebida fria, por exemplo, o refrigerante, a cerveja, ela é um imposto conhecido como monofásico, tá? E se teu sistema tiver um flagzinho, sabe aquela caixinha pequenininha, clicado em bifásico, tu está pagando imposto, aí o Alessandro vai me corrigir melhor, está pagando imposto em dobro ou a mais. Sim. E aí, irmão, tu está pagando uma nota de imposto e pensando em sonegar. Só que tu está pagando imposto que tu não devia. E o governo, ele não vai tocar ele vai tocar a tua campainha para te cobrar se ele pegar alguma coisa errada. Mas até hoje eu não tenho histórico do governo tocando tua campainha e falando assim, meu amigo, você pagou 40 mil reais de imposto a mais ano passado, toma de volta. Aí você pode contratar pessoas como o Alessandro, que eles conseguem, primeiro, organizar para você não pagar mais e, segundo, ir atrás do retroativo. É isso, Alessandro? Isso aí. Me explica um pouquinho esse ano. Eu sei que não é só o monofásico, mas e aí o retroativo é até quantos anos ou meses? Como é que funciona? 5 anos. E assim, a gente está falando só desse daí, que é o que acontece muito, tá? Muitas empresas pecam nisso daí, tá? O monofásico é o quê? A cadeia inicial recolhe por toda a cadeia até a final.
Tá? A indústria, quando produz, ela recolhe até a cadeia do consumidor final. Tá? Um distribuidor também, quando é um importador, quando nacionaliza, ele recolhe até a cadeia final. E aí, quando você cadastra errado no seu sistema, tá aí a importância também de ter um contador que lhe orienta isso daí no sistema, ou até que tenha serviço. A gente tem um serviço para alguns clientes que a gente monitora o cadastro regularmente. A gente monitora. Estão entrando ferramentas também automáticas para fazer isso também. Então, a importância também de um cadastro, tá? A gente sempre pega muitos empresários que cadastram produto de qualquer jeito. Vem a nota, taca lá o produto de qualquer jeito, tem que estar no sistema para emitir nota. Aí, na hora que emitir a nota, tá errado, paga imposto duplicado, às vezes pior, às vezes paga imposto a menor porque cadastrou errado, e aí você vai tomar multa lá na frente. Então, você tem os dois riscos, o risco de perder dinheiro indevidamente ou o risco de estar no passivo tributário lá na frente. E aí tem existe um trabalho que primeiro você faz a gente chama de higienização fiscal cadastral, né? Então a gente arruma todo o cadastro para daqui para frente não dar problema nenhum. E aí a gente levanta tudo que estava de recolheu a maior e aí entra com o processo na Receita Federal. Aí dependendo do regime tributário volta em dinheiro, que já dá um reforço animal para o caixa, né? Ou volta também para você ir abatendo de imposto, que também dá um reforço para o caixa, né? Você é acostumado a pagar 30 mil de imposto, você pagar 10 mil, é 20 mil que você está botando no seu caixa, que você faz muito milagre com 20 mil. Então, é um trabalho que muitas pessoas ainda, né? Esse serviço de recuperação a gente já faz aí há uns 8 anos. Mas ainda existe, ainda quando chega cliente para a contabilidade, a gente vai olhar o cadastro, sempre encontra coisa errada. E assim, não é pouca coisa. Às vezes a gente encontra 20%, 30% dos produtos. Cara, e eu, que não trabalho com recuperação, mas eu tenho parceiros que fazem isso, eu já ganhei dinheiro com autopeças. Autopeças eu já recuperei mais de R$500 mil. Pô de combustível. Sim. Já mais de milhões de reais, tá? Foi múltiplos milhões. Clínica médica, porque não tem alguma coisa na folha de pagamento da clínica médica. Tem. Cara, eu lembro que foi uma talagada de 600 pau e uma clínica médica pequena, tá? Que era, então, sim. Mas se você for olhar, a folha de pagamento tem um grande impacto para as empresas, né? Então, o imposto também tem impacto, né? Então, existem umas formas aí. Passaram-se meia hora do que a gente falou, da gente conversando aqui, a gente ainda não entrou na reforma tributária. Olha que legal, a gente vai ter que conversar um pouquinho e voltar. Reforma tributária, aí vem o tal do IVA, etc e tal. Vamos lá, overview, um panorama geral, o que é isso? Tá, reforma tributária, a ideia vendida dela, né, foi... Aqui muitos pensam assim, a gente vai ter economia de imposto. Não, essa primeira parte aí é simplificação do sistema tributário. É tornar o sistema tributário mais simples, que aí você torna o custo, né, das empresas para poder apurar imposto menor. Porque o grande vilão, a gente até agora estava falando sobre imposto é um vilão, mas o custo para você apurar imposto e cumprir obrigações acessórias também é muito alto. É um custo muito alto para as empresas. Então, a reforma ela trouxe isso nesse primeiro momento, tá? Se depois vai reduzir imposto, cara, só espera isso para lá depois de 2033, tá? Mas a ideia é de simplificação. Então, nós vamos ter o IVA que vai ser dual aqui, né? Porque vai atender em duas esferas. E aí nós vamos ter a CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, que ela vai substituir do federal. E a IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, que ela vai substituir estadual e municipal. Tá? Nesse primeiro momento, vai ser PIS e COFINS na CBS, ICMS e ISS na IBS. Tá? Aí foram, o que foi aprovado agora, assinado, foram a alíquota que vai ser, a efetiva, né? A normal, que a gente diz, que vai ser majorado mais ou menos em 28%. Aí a gente tem aquela que chama de punitiva, né, que é o seletivo, que é para cigarro, bebidas que contêm alto teor de açúcar. Por quê? Para desestimular a venda dela. É igual existe na Europa. Na Europa já é desse jeito, tá? Você tem aquele que é prejudicial à saúde, eles colocam uma alíquota maior, ou seja, então vai ser mais do que 28%. Tá? Isso, assim, não está definido, mas a gente está, pelo que a gente tem lido, que o governo está
brigando lá internamente para ver o que vai ficar. Vai ser 28 da normal, a seletiva vai ser mais ou menos uns 40, tá? Que é para punir mesmo. E aí temos aquelas que a gente tem a alíquota reduzida, que é para benefício da saúde, advogado também parece que vai entrar com a reduzida, contador também vai entrar com a reduzida. Esses que que são importantes para fazer, para ajudar o governo, aí eles vão ser reduzidos, a alíquota reduzida, tá? E aí tem várias outras coisas que vai ter na reforma tributária, mas eu acho que o importante é a gente entender que impacto ela vai trazer para as empresas além do imposto. Porque é o que a gente estava conversando. Tá todo mundo falando assim, pô, a gente vai ter uma alíquota maior do mundo, tá? A gente vai ter, cara, mas tem que se preocupar. Mas que custo que eu vou ter para implantar isso? Que impacto que isso vai gerar na minha operação? Que impacto isso vai gerar no meu administrativo? Que impacto isso vai gerar na parte financeira? O que eu vou precisar reorganizar na minha empresa para eu poder não tomar na cabeça com a reforma tributária, além dos impostos? E aí, Ale, não sei se os nossos ouvintes vão perceber, mas você parece que ia trazer uma coisa motivacional e depois isso deu um soco na nossa cara, né? Você falou assim, pessoal, nossa alíquota vai ser a maior do mundo? Vai. Mas não é só isso. Aí eu penso que vai sair alguma coisa de esperança, você fala, tu também tem que se preocupar que vai ser, tu vai ter que ver como é que tu vai gerir isso, porque vai ser embaçado, como é que tu vai organizar. Ou seja, não é só a alíquota, tá dizendo que o buraco é mais fundo ainda. O buraco vai ser mais fundo, principalmente no período de transição, né? Além de todo esse impacto que a gente vai ter, todas as empresas vão ter para se adequar, a gente ainda vai estar falando de um período de transição. Período de transição a gente já sabe que é conturbado, porque você trabalha com o antigo e o novo. Então, assim, tudo isso vai gerar... por isso que eu falei que a reforma só vai funcionar para as empresas mesmo depois de 2033. Porque as empresas já se acostumaram, já se acertaram, algumas ficaram pelo caminho, outras aproveitaram aquelas que ficaram pelo caminho e tomaram o mercado. Então, assim, quem se preparar vai ganhar, vai ter turbulência? Vai. Mas lá no final, quem se preparar, analisar, estudar direitinho, sentar com os profissionais. Eu não falo só com o contador. Você vai ter que sentar com o contador, com o consultor, com o advogado e olhar o que eu tenho que fazer aqui, o que eu tenho que fazer aqui. Que um isso pode cartomante ajuda, um cartomante ajuda, porque tu tem que pensar também. Em 2033, velho. Pelo amor de Deus, cara. E assim, não tem o que fugir, tá? Por exemplo... o que a gente conversou a última vez. Tem o split payment. O que é o split payment? Isso daí já existe na maioria dos países que tem o IVA. Na hora que você paga, o imposto automaticamente vai para a conta do governo, a conta bancária do governo. Ou seja, aquela parte do imposto, na hora que você fez a compra, o cara recebeu, a empresa recebeu aquela compra, na hora que vai cair na sua conta bancária, já vai a sua parte líquida e o imposto já vai direto para a conta. Ah, não, tudo bem, mas beleza, não tem problema. Tem. Primeiro problema, vamos ser honestos aqui, tá? Porque a gente está falando de honestidade. Quem sonega? Quem vive do dinheiro de não pagar imposto para fazer alavancagem ou sobreviver, não vai conseguir mais fazer. Então, você tem que parar e pensar a sua empresa, tá, qual vai ser o impacto da minha empresa pagando imposto cheio? Essa é a primeira coisa. Tudo bem, eu não sonego, eu faço tudo certinho. Você concorda que você recebe, você apura o imposto depois de 30 dias, fechou o mês, aí você paga. Então, você tem um gap de dinheiro no seu caixa para você fazer o que você tem que fazer e depois você paga imposto. Não vai existir mais isso. E detalhe, né, Alessandro? Desculpa te cortar, mas é só para eu colocar um ponto e voltar. E tem gente que não paga o imposto e no final do ano quando aparece a oportunidade, faz o refis, faz o parcelamento e empurra isso. Então, assim, além de você ter 40 dias para pagar o imposto, mais ou menos, ali alguma coisa assim, você ainda tem o lance de, cara, não paguei o imposto, que aí, tu me corrige se eu estiver errado, não é crime, porque você declarou, mas não conseguiu pagar. E muitas das vezes o governo lá, no outro ano, ele faz ele te facilita
para você pagar. Conheço muitas empresas que também Muitas. vivem disso. Ou seja, tipo de um empréstimo, digamos assim. Usa o né? imposto para alavancagem. Legal? Ou sobrevivência. Ou para sobrevivência. Então, ou seja, a gente está tirando de 40 dias ou às vezes até um ano para ser imediato. É isso que você está falando. E assim, não é ilegal, igual você falou. A gente já teve empresa que a gente decidiu, sentando com advogado, sentando com todo mundo, não vou pagar imposto por um ano, só que eu vou usar esse dinheiro para eu fazer minha empresa crescer. Aí, só que você tem que analisar, minha taxa de crescimento vai ser maior do que os juros que eu vou pagar da renegociação? Então, é tudo um cálculo complexo. Mas, assim, não é ilegal. E o governo começou a entender isso daí. Por isso que ele começou a fazer, vou fazer o split payment, porque, assim, os caras estão jogando com o meu dinheiro. Não vou deixar os caras jogar com o meu dinheiro. Então, por isso é um jeito mais de cercar. E também um jeito de garantir o governo ter mais previsibilidade de dinheiro entrando para eles. Cara, falando empresarialmente, tá? Isso daí foi uma sacada de gênio do governo. Sim. É a mesma coisa que você tem essa possibilidade. Falar, cara, posso te pagar daqui a 45 dias? Posso te pagar daqui a 12? Não, cara, tu vai me pagar na entrada. Na hora. Animal, assim. Falando de desempenho, foi sensacional. Agora, lógico, temos problemas como a maior alíquota do mundo, que a gente já falou e tudo. E quando a gente fala desse ponto de, cara, eu vou deixar de pagar o imposto ano que vem para poder crescer, beleza. Só que tem muito amigo pequena empresa que fala, Barreto, tem essas contas aqui, ó. Qual é que eu deixo de pagar? Fornecedor? Não deixo de pagar fornecedor. Folha de pagamento? Não deixo de pagar folha de pagamento. Sim. Então tá, o que sobrou? Puta, sobrou o imposto que desses é o que menos dói a curto prazo. Folha de pagamento, se tu não pagar teus colaboradores, você tem um problema sério, civil e de motivação. Se tu não pagar os teus fornecedores, cara, é bem provável que a sua empresa comece a definhar, porque teus fornecedores, eles também não vão te entregar o produto, o serviço. Sobra o quê? Sobra o governo que hoje entende e deixa de trabalhar. Agora, vamos lá. Só que se agora o governo não vai mais deixar e vai pegar, e ele vai pegar na fonte, para você que antigamente, para respirar ou para crescer, usava esse gap do governo, tu vai usar que gap, irmão? Porque tu não vai poder deixar de pagar a folha de pagamento, tu não vai poder deixar de pagar os fornecedores. Tu acredita que muitas empresas vão quebrar por causa disso? Sendo bem sincero, eu acredito principalmente aquelas empresas que vão para o mercado já com a intenção de fazer sacanagem. Boa. Eu vou abrir essa empresa aqui, eu vou abrir essa lojinha, um Bomboniere, um exemplo. Não vou pagar imposto, eu consigo fazer meu preço aqui, eu pego o preço de custo, jogo o lucro que eu quero, não vou pagar imposto, não vou pagar nada e consigo ter um preço competitivo. Esse eu acho que ele vai ter problema, porque ele não vai ter mais o preço competitivo. Então, assim, se a gente for tirando tudo que a gente está vendo de problema, se a gente for olhar e tentar achar o ponto positivo, é que o mercado vai ficar mais competitivo, porque vai ser mais justo para se competir. Então, justo por quê? Nós estamos todos aqui. Quem vai vencer? Quem tem melhor eficiência, quem trabalha melhor os números, quem trabalha melhor com pessoas. Então, eu acho que, tirando de tudo que a gente falou de ruim, o lado positivo que eu vejo é esse. Tá? Nós vamos ter um mercado que vai ser uma competição mais justa. E aí, quem consegue arrumar a casa, né, e manter a casa arrumada, é aqueles que vão se destacar. Né? Show. Eu queria só fazer um leve adendo, que eu tenho certeza, eu conheço o Alessandro, eu tenho certeza que ele usou a palavra porque foi a mais fácil que apareceu para ele, mas a Bomboniere que está ali, né, pegando o fornecedor e colocando o lucro em cima, você falou assim, aquela empresa que pensa em fazer uma sacanagem. E eu tenho certeza que foi a primeira palavra que veio do Alessandro. Mas, às vezes, é o próprio desconhecimento do dono da Bomboniere. E, segundo, às vezes ele fala, cara, beleza, só que entre alimentar a família do governo, eu vou alimentar a minha. Então, eu realmente vou sonegar para fazer isso. E tem o pilantra também. Tá? Então, assim,
É isso que ele quis dizer com a sacanagem no caso, tá? Não é nada ofensivo. Teve um cliente meu que falou justamente isso. Ele falou, Barreto, eu adorei. Eu falei, cara, sério? Ele falou, eu faço tudo certinho, irmão. É isso que eu falei. Para quem é aquele cara que é preocupado e ele olha a empresa dele e fala como eu posso melhorar a minha empresa, para ele vai dormir tranquilo agora. Por quê? Agora ele falou assim, ó, você trouxe pro o meu mundo que eu conheço ele e eu vou fazer ele performar e eu vou estar jogando dentro das regras. É a mesma coisa você pegar o campeonato de Série A, todo mundo vai jogar a segunda regra e você pega um time que não joga sobre as regras. Pode pegar a bola com a mão, vai até o gol e faz o gol. É isso aí. É isso que a gente tá falando, entendeu? Então a gente tá trazendo todo mundo para jogar o mesmo campeonato na mesma regra. É isso aí. E ele falou isso, ele falou, cara, eu faço tudo certinho e, meu irmão, a probabilidade de eu ganhar mais dinheiro é isso, porque o mercado dele é pesado e muita gente não faz. Então, pô, se o cara não pagar, ele tá no lucro presumido, não, agora tá indo pro lucro real esse ano, mas no ano passado foi no lucro presumido, emite nota de tudo direitinho, os concorrentes dele, aquele esquema que você já conhece do dia a dia, sabe, meu irmão? E aí ele fala, cara, às vezes eu fico sabendo de um preço que é impossível praticar. Então, isso realmente vai acontecer. Agora, vamos lá. Você falou uma coisa também que é o seguinte, galera, não vai dar para fugir, porque vai ser pego na fonte. E aí eu falo uma coisa para você, empresário. Isso daí não é só para imposto, isso é para tudo. Se não dá para fugir, aceita rápido e trabalha, irmão. Pô, eu tenho essa mania de falar, toda vez que eu tenho uma palestra para dar para funcionário, após o horário de expediente, tem ali uma meia dúzia de mal-assombrados que estão de cara feia. É sempre a mesma coisa. Eu falo, pessoal, tem 3 tipos de pessoa aqui. Tem a pessoa que fala, vai ter uma palestra com o Rafael Barreto. Tem aquela pessoa interessada que já jogou no Instagram para saber quem é o Rafael Barreto, que já está me seguindo, que, cara, gosta do negócio, já até me curtiu. Tem aquele que fala, convocação, é convite. É convocação. Então tá bom, obrigado, vou estar aqui. Amor, pega o fulano na escola porque eu não vou poder pegar. E tem o terceiro que fala, puta que pariu, mais um bagulho. Tenho certeza que estão trazendo um coach aqui, no final a gente vai abraçar uma árvore. Aí ele começa a falar mal para todo mundo. Fala, meu irmão, já não resta a gente trabalhar até às 18, agora tem que ficar ouvindo um maluco, tem que falar que tem que acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado. Cara, eu não aguento mais essa empresa. E aí eu abro a palestra falando assim, você tem escolha de estar aqui ou não? Não. Então aceita e abre o peito. Porque tu vai ficar comigo até as 9, querendo ou não querendo. Não é melhor você querer? Sim. Vai, bro. E é a mesma coisa. Tu vai pagar imposto na fonte, querendo ou não querendo. Eu tenho uma mania de brincar com meus filhos e com a minha esposa. Quando eles falam, eu não gosto disso, né? Eu não gosto de comer tal coisa. A minha esposa fala, eu não gosto. Eu falo assim, eu também não gosto de pagar IPVA. Eu posso não pagar IPVA? O meu carro vai ser guinchado. Tá? Acabou. É isso aí. Eu não gosto de pagar IPVA. Chega o boleto, eu pago. Acabou, velho. Tem como fazer alguma coisa? Tem. Compra um carro de 20 anos de uso. Entendeu? Então, assim, para um pouquinho com esse lance. Agora, puxando a brasa um pouquinho para a minha sardinha, olha a questão do planejamento. Vocês sabem que há mais de 15 anos que eu trabalho a minha educação financeira. E aí eu olho toda essa confusão, inclusive minha alíquota hoje, que se eu não me engano está em 15,5%, pode chegar até 28% que você falou, não é isso? Eu acho que a última é 32%, então, se eu não me engano de cabeça. A minha alíquota de 15% pode chegar a 32%, e aí eu já estou em contato com meus consultadores entendendo, mas eu tenho uma coisa dentro de mim que é, mano, se amanhã ficar muito pesado, eu simplesmente, cara, diminuo minhas operações em 40% e vou viver minha vida também, entendeu? Sim. Por isso que o planejamento é tão importante. Então, cara, deu ruim, Barreto. Agora o teu imposto ficou tão caro que ou tu não ganha dinheiro ou tu coloca um preço muito caro que o cliente não consegue pagar. Cara, então tá bom. Então eu vou ficar só com aqueles clientes, sabe? Que consegue pagar. Consegue pagar e que são legais e eu vou viver minha vida. Sim. Então, famosa reserva, né? tu tem que começar a pensar em tudo isso, cara. Você vê como uma coisa interliga a outra? Quantos anos você tem? Eu esqueci o seu nome. Vitória, lembrei. Na verdade, não lembrei, tu falou. Vitória tem 25. Aí eu falo para ela, guarda dinheiro.
Aí ela guarda. Com 45 vai acontecer alguma coisa nova no governo e em algum lugar. E ela vai lembrar do Barreto e falar, porra, por causa daquele menino, num podcast que eu ouvi, eu comecei a guardar dinheiro. Eu guardei dinheiro durante 20 anos investindo direitinho. Então agora é a minha vez de falar isso. Cara, eu vou trabalhar, mas se ficar muito difícil, a minha vida está resolvida. Cara, tá assim de colegas meus de 45, 50 anos que não têm a vida resolvida. E muitos deles ganham muito mais do que eu. E agora tem um problema. Ou a Vitória não ouve e fala, meu irmão, agora eu vou aproveitar minha vida, etc e tal. Com 45 ela vai lembrar de mim, ela vai falar, malandro, se o governo vai aumentar imposto, vai diminuir, se pá, não interessa, eu vou ter que trabalhar que nem uma camela, porque eu não tenho reserva. Então, assim, tudo é muito interligado. Tem um amigo meu, Luciano Garcia, do CMJ, que ele sempre fala, o longo prazo sempre chega. Eu acho sensacional isso. O longo prazo sempre chega. Cabe escolher como ele vai chegar, né? Batendo forte ou suave. Você tá fumando e sabe que tu vai morrer porque tu fuma. Mas, cara, é 30 anos fumando pra tu morrer. Mas o longo prazo sempre chega. Sim. E aí, quando tu tiver, meu irmão, na cama de hospital, tu vai lembrar e vai ter se arrependido de não ter parado lá. Muito legal isso daí. Beleza. E aí a gente falou sobre a simplificação do imposto. E aí eu te pergunto, você comentou já que a gente tem que organizar, eu acho que a gente até precisa voltar e falar de organização, mas a simplificação vai deixar o mercado competitivo. Mas tu não acha que aí atrelando até a alta do dólar, a gente não vai ter mais concorrência do exterior vindo para cá? Eu acho que vai aumentar porque se a gente tem a simplificação para... assim, resumindo, o que você falou é que muitos países não entram aqui, empresas pequenas ou médias de fora não entram aqui por causa da nossa complexidade, né? Sim. Até comentei com você, eu já tive empresa da Itália, empresa da Turquia, que quando fez reunião e fui explicando tudo, ele falou, não entendi tudo, passou um tempo ele falou, não, nós vamos deixar mais para frente, não vamos entrar agora no Brasil porque é muito complexo, a gente não consegue entender o nosso risco tributário e trabalhista. Então, concordo. Quando a gente tiver uma simplificação, vai ficar mais fácil de se entender. Empresas que hoje internacionais só grandes vêm, porque tem dinheiro para pagar especialista, um monte. Bom, nós vamos começar a ter empresa de médio porte vindo para cá para competir. Principalmente asiática, porque eles estão de olho aqui. Brasil, a gente reclama de um monte de coisa, mas é um vasto mercado para se vender, para crescer ainda. É vasto. Então, assim, área de biotecnologia. A gente tem clientes de biotecnologia. De tempo em tempo, a gente tem um cliente chegando para a gente falando assim, os chineses estão querendo negociar com a gente, qual é o nosso valuation, o que a gente pode fazer, porque eles querem botar dinheiro. Ou seja, o chinês está de olho aqui. Se a gente tiver uma simplificação, é óbvio que eles vão vir muito mais tranquilo. E eles têm dinheiro, né? Tem dólar, eles têm dólar. O dólar é muito forte aqui. Ou seja, se a gente tem real para fazer milagre, os caras com dólar, eles têm 6 vezes mais potência do que a gente. Né? É o que eu penso, por exemplo, esses mercados OXXO, né? O pessoal fala, cara, como é que eles conseguem? Eu falei, galera, simples, se eu não me engano, o OXXO é uma rede mexicana, certo? É uma parceria de uma empresa do México, não lembro o nome, com a Shell. Beleza. Cara, eles que também é forte no mundo inteiro. Eles simplesmente são dolarizados, cara. E aí a operação é muito pequena. Eu sempre, quando entro, vejo 1 ou 2 funcionários lá dentro. Então, cada lojinha daquela ali, se tiver 4, 5 funcionários, deve ser muito. Você operação pega... padrão enxuta, né? Padrão enxuto. Tu tem uma rede, então tu ganha economia de escala, porque você paga mais barato pelo produto e você está dolarizado. Não é difícil fazer uma coisa dessa quando a tua moeda é forte. Então, agora, para a gente, fica cada vez mais difícil, porque a nossa moeda está mais fraca. Legal. Bom, vamos lá. Como é que a gente se prepara para essa desgraça que está para vir por aí? Tem jeito, eu falei quase na metade daqui da nossa conversa, é você sentar com a pessoa de gestão, que vai enxergar lá o geral, e sentar com o advogado e sentar com o contador, ver o que precisa para arrumar, para funcionar na base, e aí depois pegar. Aí vai de setor para setor, pegar cada um e ver o que eu vou conseguir de crédito, o que eu não vou conseguir. Muitas empresas vão rever fornecedor, porque um ponto que eu me lembrei que eu não falei, Simples Nacional vai perder por D.
vai ter poder de negociação muito menor. Por quê? Porque até antes da reforma tributária, a empresa do Simples Nacional, os impostos federais, ela repassava crédito cheio. Não importava quanto que ela pagava, ela repassava cheio. ICMS não, era a alíquota. Com a reforma tributária, ela vai passar uma alíquota do que ela recolhe. Então, se ela recolhe menos, ela vai passar menos crédito. Então, muitas empresas grandes vão começar a olhar os seus prestadores de serviço e seus fornecedores. Pô, o cara é do Simples. Cara, ele vai me passar 0,80% de imposto. Pô, essa empresa aqui é fora do Simples, ela vai me pagar 3%. Com quem que eles vão fechar? Com a empresa de 3%. A não ser que a empresa do Simples seja muito mais barata do que a empresa que é fora do Simples, mas muito mesmo mais barato. Tá? Porque se você pegar 3% de crédito em cima de um serviço tomado, às vezes pode ser muita grana. Né? Se você fechar com uma consultoria que o cara vai te pagar, você vai pagar para a consultoria no ano 500 mil, imagina essa diferença de crédito que ela vai receber, é muito. Tá? Então, esse é um primeiro cenário. Então, primeiro, sentar com as pessoas, ver o que você tem que arrumar de sistema, o que você tem que arrumar internamente, que impacto que isso vai gerar na sua empresa na parte administrativa, na parte de imposto, na parte contábil. Depois, estudar até você, se você não é do Simples, negociação com fornecedores, aí entender a sua necessidade de capital de giro, como que isso vai impactar? Eu vou precisar de mais dinheiro para deixar no capital de giro? É entender essas pequenas coisas que você vai ter que fazer. Mas, tá, deixando bem claro aqui, não é sozinho que você vai fazer. Se você fizer sozinho, esquece. Você vai ter que sentar, mesmo você não gostando, você vai ter que tirar 1 dia, 2 dias, 3 dias para sentar com profissionais e conversar. Ó, minha empresa é isso, o que a gente faz para levar para isso que é da reforma tributária? E a gente está falando isso tanto para uma pessoa que está faturando alguns milhões no ano, 4, 10 milhões, como aquele cara que vende 50 pau por mês? Qualquer um. Você vai ter que entender o impacto. Todo mundo vai ser impactado. Não tem mais essa o que a gente existia hoje. Lucro presumido e lucro real tem esse impacto, tem que ter essa ótica, tem que ter esse direcionamento. Simples Nacional é menos complexo. Não. Nesse primeiro momento, todo mundo tem que sentar e falar assim: ô fulano da contabilidade, ou fulano da advocacia, ou fulano que mexe com gestão, o que a reforma vai impactar no meu negócio agora? Vamos pegar o meu negócio. Não vamos pegar a reforma no geral. Tudo bem, já conversamos da reforma em geral, mas meu negócio. O que ele vai impactar nas minhas compras? O que ele vai impactar nas minhas vendas? O meu sistema, ele vai atender? Então liga para a sua empresa, vê como ele vai. Pô, uma coisa que eu falo, entrou um cliente tempo atrás, agora, tem acho que 2 meses. O cara faturando 200 mil. Aí a gente foi olhar o sistema, que a gente olha o sistema. Mário Softwares. Cara, não é tudo bem. Às vezes até a empresa é boa, mas assim, o software do cara era simples demais. Para uma empresa que fatura 200 mil, você acha que o cara tem equipe, o cara sozinho e mais um cara que dá suporte? Ele tem equipe para ficar olhando todas as mudanças que acontecem e atualizar o sistema? Pouco provável. Então, são essas coisas que você vai ter que olhar. Eu uso o sistema da prefeitura, eu uso o sistema gratuito do Sebrae. Cara, tudo bem, o sistema gratuito do Sebrae é uma ferramenta de entrada, tá? E ela mesmo também demora para se atualizar. Então, são essas pequenas coisas que você vai ter que olhar. Você vai ter que sentar com as pessoas para falar o que eu preciso mudar dentro da minha empresa. O Conta Azul e o OMI são 2 sistemas que vão estar preparados? Já estão mexendo. São os que que eu estou em conversa, são os que já estão mais avançados. Já estão, mesmo antes de ser assinada mesmo a reforma, eles já estavam imputando dados do que eles já tinham certeza e deixando algumas coisas que eram para fazer ajuste. Mas mesmo assim, você pode ter certeza que até as empresas... A gente está falando que a gente está preocupado, tá? Só que as empresas de software, elas estão 10 vezes mais preocupadas que a gente, porque elas têm um pequeno espaço para ajustar muita coisa. O Conta Azul e o OMI, pessoal, isso daí é um negócio que eu percebi esse ano. Tem muito software muito bom de frente de caixa, tá? Principalmente alimentação fora do lar, etc. e tal. Uhum. Puta, tem o X-Menu e tem outros aí bem legais de frente de caixa. Até hoje, eu não achei um software bom de frente de caixa com um bom suporte financeiro, tá? Não achei. Depois até você me passa alguns se você tiver, Alessandro. Então eu vou
tento começar a pegar o financeiro, começo a pegar o financeiro até uma hora que eu falo, cara, perdi muito tempo aqui. Vamos usar um conta azul, um homem? E aí cai como uma luva, tá? Então, assim, toma cuidado, porque você, de novo, atividade fim, venda, você está usando um baita sistema legal. Só que tu tá totalmente desamparado, né? Financeiramente. Totalmente desamparado. E, cara, já é difícil para eu fazer ali o resultado da tua empresa, que é algo informal. Imagina agora que você vai ter cada vez mais prestar conta. Então, toma cuidado com isso. Eu gosto muito do homem do Conta Azul. E voltado para essa parte, entendeu? Inclusive contabilidade, de fiscal, tributária. Eu tenho meu software, indicador.app, que o nome já diz, é para indicador. O meu software também não vai resolver a tua questão tributária. Esquece isso. Eu quero ter um indicador, saber exatamente a porcentagem de cada categoria com a minha receita. Beleza, use. Só que se você não tiver adequado, como o Alessandro falou, na parte de todas as suas entradas, todas as suas saídas, você vai tomar na cabeça. A partir de quando? Já começa em 2026. Começa em 2026. E aí tu falou que vai ter um lance de... Tu vai ficar tendo que trabalhar com os dois sistemas durante um pouco de tempo? A gente tem a transitória 2026, 2027, 2029 já começa a valer a CBS e IBS. E aí 2033 já vai estar os períodos tudo de teste, de adaptação, e a gente começa só com a nova reforma tributária. Lembrando que ainda temos para analisar IRPJ e contribuição social, que ainda não foram analisadas essa parte. Tá, e aí a gente falou de alíquotas, que as alíquotas vão mudar bastante. Essas alíquotas, elas mudam a partir de que ano, nessa confusão toda? Não saíram ainda as alíquotas efetivas. Lembra que eu falei, está estimando que seja em 28, só que esse 28 é tudo. Então, eles vão determinar quanto é CBS, quanto é IBS, depois ainda vai analisar IRPJ, CSL, vai ver o impacto. Eles estão estimando que vai chegar em 27,97, que é 28% para arredondar. Tá? Mas não está definido ainda, tá? Quanto que vai ser para cada tipo de imposto. Legal. Lembra que eu falei para você da proximidade com o seu contador? Se você fizer uma reunião com o seu contador hoje, ele vai ter informações parciais. Isso. Que mês que vem ele vai ter mais informações. Se ele for próximo de você, vocês vão passar. E quando eu falo proximidade com o contador, você não precisa ser próximo ao dono da contabilidade. Você tem que ser próximo à contabilidade, conseguir ter acesso a eles. Bacana? Meu amigo, a gente precisa voltar aqui mais para frente para conversar mais sobre isso, porque muita coisa ficou de fora. Eu vou até mudar o título de hoje, que eu não vou chamar de reforma tributária. Eu vou colocar aí contabilidade, né, como apoio e reforma tributária. Mas aquele papo sempre, cara, são 3 coisas que eu te peço. Eu te peço agora para as suas redes sociais. Eu te peço para você se despedir, porque estamos chegando ao fim do nosso bate-papo de hoje. E eu te peço também, se você pudesse dar uma dica para todos os empresários do Brasil, apenas uma frase para ficar com todo mundo. Qual seria essa frase? Então vamos lá, rede social, despedida e uma dica para todos os empresários do país. Tá, minha rede social é @soualepimentel, tá? Das empresas aí a gente tem @nogap consultoria, @nogap experts, são as principais que atendem contabilidade. Tá? Temos a Nogap Global também, só que aí atende contabilidade internacional, tá? Que está começando agora. Isso é um assunto muito legal para se conversar também numa próxima. Gostaria de agradecer de novo, Barreto, por me trazer aqui. Eu adoro falar de negócios, eu adoro falar dos instrumentos que ajudam o negócio a prosperar, né? Contabilidade, gestão, a consultoria, até advogados também. Se você pegar advogado que tem um foco empresarial de negócio, ele ajuda muito, né? Ele não fica só nas leis, ele vê as entrelinhas, ele vê entre as linhas da lei, tá? E a frase que eu posso trazer para o empresário que eu acho legal é: esteja de ouvido aberto para os especialistas. Cara, muito obrigado. Eu vou ficar com a frase de hoje, que foi a que eu já falei. Se você não pode fugir, aceita e trabalha. É isso aí. Eu acho que é muito importante isso. Alessandro, muito obrigado pelo dia de hoje. A minha rede social é Rafael Barreto MGP. Saiba que eu tenho Pragmáticos todo mês, onde a gente tem ali uma mentoria muito bacana, acessível e que vai te ajudar muito, empresário.
Bom, o dia foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e valeu, valeu, valeu!